Graça e paz, amada igreja. Estaremos dando início ao estudo da última lição da nossa revista da Escola Bíblica, As Cartas de Pedro e Judas, da editora cristã evangélica. A lição de hoje é de número 17, que tem por tema Batalhando pela Fé, e está baseada na carta de Judas, que estaremos lendo no decorrer da lição. A Epístola de Judas tem muito a dizer à nossa geração. Para os que distorcem a fé, essa carta tem sido evitada por causa de suas advertências e posição firme contra os que abandonam a verdade de Jesus Cristo. Mas para aqueles que a leem com o coração receptivo, as palavras de Judas falam com a mesma clareza com que falaram a outros cristãos há quase 2000 anos. O livro nos desafia a estabelecer uma relação entre a profissão da fé e a prática, e é de vital importância que a Igreja assuma este desafio em nossos dias e sempre, ou seja, viver verdadeiramente o que se prega, ser luz no mundo, ter o caráter moldado por Cristo Jesus. Judas no grego é traduzido por Judá no hebraico. O nome judeu deriva desse vocábulo, e embora originalmente indicasse apenas um membro da tribo de Judá, mais tarde veio a indicar qualquer israelita, sem importar a tribo a que pertencesse. No hebraico, tal vocábulo significa louvado pelo Senhor. A carta de Judas é o quarto livro mais curto do Novo Testamento. Filemão, 2 João e 3 João são os mais curtos. Essa pequena epístola desperta nossa imaginação com suas ilustrações vívidas sobre os falsos mestres. O escritor exige nossa atenção com seus apelos para que defendamos a fé e cresçamos na graça. O principal foco está na fé, nos cristãos e em Deus, não nos erros e no caráter dos hereges. Concordo com Delbert Rose quando ele diz que, do início ao fim, a epístola de Judas é cristocêntrica. Judas se baseia, como faziam todos os apóstolos, no único fundamento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É notável que, com todas as descrições contundentes acerca dos falsos mestres, Judas não nos deu uma ordem sequer para confrontarmos esses rebeldes, somente para evitarmos. Ele simplesmente mostra que os hereges e apóstatas estão sob a condenação de Deus. Inicialmente, o autor ataca o erro, lembrando sobre o juízo divino e promovendo a santidade. Judas gosta de organizar seus pensamentos em grupos de 3. No versículo 1, os cristãos são chamados queridos, chamados, conservados. No versículo 2, o autor deseja a misericórdia, a paz e a caridade, em algumas versões o amor. Nos versículos 5 a 7, há 3 ilustrações do pecado e juízo oriundos no Antigo Testamento. Segundo a descrição no versículo 8, os falsos mestres contaminaram a carne, rejeitaram a autoridade e difamaram as autoridades. No versículo 11, são dados 3 exemplos de rebeldes: Caim, Balaão e Corá. Toda essa prosa persuasiva resulta num forte incentivo para que os fiéis batalhem pela fé. O primeiro tópico da nossa revista vai nos falar sobre quem é o autor da carta. E agora estaremos lendo Judas, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. O primeiro subtópico da nossa revista vai nos dizer: um servo do Senhor chamado Judas. Embora Judas fosse um nome comum na Palestina, pelo menos 8 são citados no Novo Testamento, a tradição atribui a carta a Judas, meio-irmão de Jesus. Judas era filho de Maria e José e irmão de Jesus por parte de mãe.
Pode ser visto em Marcos 6, capítulo 3, Mateus 13, versículo 55. Durante o ministério de Jesus, Judas não creu nele. Em João 7, versículo 5 nos diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Porém, após a ressurreição, estava entre os 120 que receberam o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Pode ser visto em Atos 1, versículo 14. Os irmãos de Jesus eram conhecidos na igreja primitiva. 1 Coríntios 9, versículo 5. Por causa da sua relação com Jesus, sua conversão, seu conhecimento como testemunha ocular do Cristo ressurreto e do conteúdo desta epístola, a carta foi reconhecida como sendo inspirada por Deus e incluída no cânon muratoriano 175 d.C. No início do século III, Clementino de Alexandria cita a Epístola de Judas e menciona o seu autor pelo nome. Eusébio, um século depois, escrevendo sua história eclesiástica, também se refere à carta de Judas. É importante ressaltar que a autoria deste livro foi muito debatida entre historiadores, pois alguns acreditavam que o autor havia sido o apóstolo Judas, filho de Tiago. Pois bem, uma vez que o redator desta carta não declara sua autoridade apostólica, e no versículo 17 são mencionados os apóstolos como um grupo que não inclui o escritor, o autor, entende-se que Judas, irmão do Senhor e de Tiago, é o autor. Esta indicação é confirmada pela referência do autor no versículo 1 em que diz irmão de Tiago. Embora não tenhamos a data exata em que a carta foi escrita, historiadores entendem que ela foi escrita antes de 70 d.C., uma vez que Judas não faz referência alguma à queda de Jerusalém, que ocorreu em 70 d.C. Se a tivesse escrito depois desse evento, ele sem dúvida teria mencionado o fato, visto que serviria como mais um exemplo do juízo de Deus sendo cumprido. Então, os historiadores entendem que foi entre a linha de 60 a 70 d.C. Em síntese, o autor é por nome Judas, por seu nascimento, irmão de Tiago, e por seu chamado, servo de Jesus Cristo. O alvo de Judas era estar totalmente à disposição de Jesus Cristo, como seu servo. Vale lembrar a conhecida expressão de Agostinho, de Hipona: quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. A respeito do plano de fundo, Judas viveu em uma época em que o cristianismo estava sob um ataque político severo por parte de Roma e a infiltração espiritual agressiva por parte dos apóstatas, parecidos com gnósticos e libertinos que plantavam sementes em abundância para uma enorme colheita de erros doutrinários. Talvez isso tenha sido precursor do gnosticismo completamente desenvolvido que o apóstolo João confrontaria mais de 25 anos depois em suas epístolas. Judas conclama a igreja a lutar pela verdade em meio a uma imensa batalha espiritual. O segundo subtópico vai nos dizer sobre os destinatários da carta. Judas não identifica os destinatários da carta por sua localização geográfica, apenas descreve-os por sua posição espiritual. São chamados, amados e guardados por Jesus Cristo. Nesse breve endereçamento, Judas reafirma as doutrinas da eleição incondicional, da vocação eficaz e da perseverança dos santos. Concordo com Kistemaker, no sentido de que os destinatários da epístola tinham um bom nível de conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, pois o autor os elogia por terem ciência de fatos relacionados a Êxodo, a anjos e a Sodoma e Gomorra, conhecem o nome de Caim, Balaão e Coré e estão familiarizados com a literatura judaica do século I, como veremos no versículo 9 e 14. Supomos, portanto, que os destinatários são judeus convertidos à fé cristã. Sobre a descrição dos leitores. Primeiro, chamados. São todos os que ouvem o chamado de Deus para a filiação, manifestando fé obediente a Jesus. Em Mateus 11, 28, ele nos diz: venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê no senhorio de Jesus Cristo. Esse chamado produz comunhão com Cristo, produz paz, liberdade, uma caminhada digna, produz esperança, santidade e glória eterna. A segunda descrição, amados em Deus Pai, indica que Deus, que amou seus filhos desde a fundação do mundo, continua a amá-los. Em 1 João 3:1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. A terceira descrição dos leitores, guardados em Jesus Cristo. Essa frase ecoa o ensinamento de Jesus sobre a preservação dos crentes para a vida eterna. João 10, do versículo 27 ao 28, nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. A salvação que Deus proveu a seus filhos é acompanhada de bênçãos, 3 das quais são mencionadas por Judas no versículo 2. A misericórdia e a paz e o amor, ou em algumas versões, caridade, sejam multiplicadas. Essas palavras no grego expressam um forte desejo. Embora a misericórdia seja mencionada em uma saudação somente 4 vezes no Novo Testamento, essas ocorrências são importantes porque também precedem uma advertência contra os falsos ensinos. E elas podem ser vistas em 1 Timóteo 1:2, e diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Podemos também ver essa parte em 2 Timóteo 1:2, Tito 1:4 e 2 João 3. Eu destaco a palavra misericórdia para lembrar que diariamente o cristão tem necessidade dela. A misericórdia é um favor imerecido que Deus nos concede e Ele a renova sobre nossas vidas a cada manhã e em todo o tempo. Paz é o estado de espírito da pessoa que descansa completamente em Deus e decorre do conhecimento de que os pecados lhe foram perdoados. Amor ou caridade, porque Deus abençoa os crentes com constantes manifestações do seu amor. Em Romanos 5, versículo 5 nos diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Em Efésios 2:4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E todas essas bênçãos vos sejam multiplicadas, que sejam acrescentadas muitas vezes. Onde prevalece a graça, a misericórdia, a paz e o amor em abundância. O terceiro subtópico vai falar sobre o propósito da epístola e está registrada nos versículos 3 ao 4, que diz assim: amados, embora estivesse muito ansiosa por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas não apenas trata de amor, mas o demonstra na convivência afetuosa, nas advertências e repreensões severas de um pastor dirigindo-se às ovelhas. Concordo com Michael Gray quando ele diz que o pastor verdadeiro é também um vigilante. Embora esta parte do seu dever seja negligenciado por muitos pastores na nossa geração, pleiteando-se a tolerância. Em Atos 20,
Do 28 ao 30, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, já nos dizia: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Em Ezequiel 3, do 17 ao 19, nos diz: Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouçam a palavra que digo, leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Em 1 Pedro 5, do 2 ao 4, nos diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está sob os seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Louvado seja Deus. Judas tinha a intenção de escrever uma carta doutrinária mais geral, mas a crise exigia esse ataque curto e certeiro contra o erro doutrinário. Quando fala da salvação comum, Judas se refere à unidade que todos os cristãos têm em Cristo. Mas por causa da crise que envolvia os hereges que estavam infiltrando-se no meio deles, Judas não se estende no tema da salvação. Batalhar é a tradução de uma palavra grega que é a base da palavra agonizar. Os cristãos não são chamados ao serviço passivo, mas à vigilância na causa de Cristo. Em Filipenses 1, do 27 ao 28, nos diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, porque para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Embora a salvação daqueles a quem Judas havia escrito não estivesse em perigo, os falsos mestres que pregavam e viviam na prática de um evangelho falso estavam desviando os que precisavam ouvir a verdade do evangelho. Judas escreveu esse chamado imperativo para que os cristãos travassem uma guerra contra o erro em todas as formas e lutassem vigorosamente pela verdade. A intenção inicial de Judas era exortar os cristãos a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O aviso de Judas não é hipotético, pois os falsos mestres realmente estavam presentes, os opositores da palavra de Deus. Certos indivíduos infiltraram-se nas igrejas com dissimulação. Desde os tempos mais antigos, Deus tem prometido julgar os apóstatas com severidade. Ele já pronunciou a condenação de todos. Versículo 14, 15, 2 Pedro 2, 3. A intenção inicial de Judas era exortar os cristãos a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O aviso de Judas não é hipotético,
pois os falsos mestres realmente estavam presentes, os opositores da palavra de Deus. Desde os tempos mais antigos, Deus tem prometido julgar os apóstatas com severidade. Ele já pronunciou a condenação de todos. 2 Pedro 2, versículo 3 nos diz: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Veremos duas características desses ímpios. Primeira, conduta depravada. Trocam a liberdade em libertinagem e usam a liberdade como permissão para pecar. Segunda, doutrina distorcida. Recusam-se a reconhecer a soberania de Cristo, não o reconhecem como Divino Mestre e Senhor, nem o honram como o Filho de Deus e Salvador. Eles são dissimulados. O termo grego significa insinuar-se secretamente, infiltrar-se disfarçadamente. Temos uma palavra dura, mas uma palavra verdadeira. Os falsos mestres entraram na igreja porque os crentes dormem. Em Mateus 13, do 25 e o 38 nos diz: mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. A igreja que dorme precisa despertar. Os falsos mestres têm um verniz de seriedade, mas são lobos travestidos de ovelhas. Os falsos mestres alegam pertencer a Deus, mas são ímpios na forma de pensar e agir. 2 Timóteo 3, versículo 5 nos diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afastem-se. Falam em nome de Deus, mas apartam as pessoas de Deus, criando intrigas, contendas, levantando falso testemunho, ou seja, o discurso deles está desconectado de uma vida reta diante de Cristo. São atores que desenvolvem um papel no palco, usam um disfarce para esconder sua verdadeira identidade. Não temem a Deus, são inimigos da graça de Deus e negam a supremacia de Jesus Cristo. Eles serão destinados à destruição. O segundo tópico da nossa revista vai nos falar sobre os apóstatas. Está registrado em Judas, do versículo 5 ao versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E os anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Judas cita 3 exemplos do juízo de Deus sobre aqueles que resistiram à sua autoridade e se apartaram da verdade. Judas está dizendo que Deus julga os ímpios, os apóstatas e os falsos mestres. Os israelitas incrédulos foram enterrados no deserto. Os anjos infiéis estão presos na concuridão das trevas e as cidades ímpias foram queimadas pelo fogo. Vejamos cada um desses exemplos. Primeiro, os israelitas apóstatas. De modo milagroso, Deus libertou a nação de Israel da escravidão do Egito. Pode ser visto em Êxodo 12, 51, Deuteronômio 4, 34. Mas os israelitas responderam com incredulidade, dúvida e abandonaram a fé em Deus, que havia dito que os levaria à terra prometida. Números 13, do 25 ao capítulo 14, versículo 4.
a ponto de adorar a um ídolo que eles mesmos fizeram, como também de murmurar contra Deus em vez de adorá-lo. Essa geração apóstata morreu durante a peregrinação pelo deserto. A incredulidade é um caminho de desastre. O final da linha para os incrédulos é a própria destruição. O segundo tópico vai nos falar sobre os anjos apóstatas. O segundo julgamento citado é dos anjos caídos. O fato de Judas não mencionar a identidade deles nos leva a entender que os seus leitores já sabiam que os anjos que se tratava daqueles que foram arrastados por Satanás quando da sua queda. Pode ser visto em Isaías 14, do versículo 12 ao 15. Deus exerceu seu juízo sobre os anjos caídos e os condenou ao inferno. 2 Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos quando estes se rebelaram. Não se pode insurgir contra o Todo-Poderoso e ficar impune. Homens e anjos sofreram o juízo divino. Este é um alerta solene para os falsos mestres e todos aqueles que se desviam da verdade. O terceiro exemplo vai falar sobre os gentios apóstatas. O terceiro julgamento é o das cidades de Sodoma e Gomorra. A destruição destas cidades, que ficam no extremo sudeste do Mar Morto, é usado mais de 20 vezes nas Escrituras como ilustração do juízo de Deus durante os dias de Abraão e Ló. Pode ser visto em Gênesis 18, versículo 22, ao capítulo 19, versículo 29. Essa destruição foi consequência da apostasia do povo. Os cidadãos de Sodoma e Gomorra cometeram todos os tipos de perversão sexual. Aqui, antinaturais, ou em outras versões está escrito outra carne, refere-se a atos homossexuais. Gênesis 19, versículo 24. O exemplo destas cidades nos revela que Deus, no seu santo tempo, punirá severamente os apóstatas. Em 2 Pedro 2, versículo 6, nos diz: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Depois leiam como complemento desse estudo a passagem de Mateus, capítulo 25, do versículo 41 ao 46. O terceiro tópico da nossa revista vai nos falar sobre a descrição dos apóstatas e encontra-se em Judas, do versículo 8 ao 16, que estaremos lendo. Da mesma forma, estes sonhadores, em algumas versões adormecidos, contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro como Balaão e foram destruídos na rebelião como Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando a seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele.
Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Os apóstatas eram tão diabólicos e tão espiritualmente perigosos que Judas usa a mais condenatória linguagem para descrevê-los. O primeiro subtópico vai nos falar sobre a natureza dos apóstatas. Considerem esse resumo para entender a natureza dos opositores da palavra de Deus. A primeira frase: são sonhadores, alucinados ou, em algumas versões, adormecidos. Os falsos mestres eram e são arrogantes. Tinham e têm suas próprias prioridades. Não haviam sido comissionados pela igreja e nem chamados pelo Espírito Santo de Deus. Judas chama essas pessoas de adormecidos, talvez porque não se apropriassem da revelação divina, mas muito provavelmente porque negavam o Senhor e, portanto, estavam vivendo em um mundo de ilusão. A segunda natureza em destaque é que eles são impuros. Contaminam-se vivendo com a mente saturada de fantasias imundas. A mente destes indivíduos estava insensível para a verdade da palavra de Deus, de modo que, ao serem seduzidos e iludidos, eles tinham e têm fantasias perversas, estão cegos e surdos para a palavra de Deus. Outra característica marcante dos apóstatas é que eles são insubordinados, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades, ou seja, caluniam, criticam. Os falsos mestres rejeitavam até mesmo aqueles que eram colocados em posição de autoridade em congregações locais. Não somente preferiam o erro à verdade, mas também humilhavam e rejeitavam aqueles que ensinavam a verdade. Outra característica é que são irreverentes. Não reconhecem que a autoridade procede de Deus e desprezam o mandamento. Em Êxodo 22, 28 nos diz: não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem a autoridade do seu povo. Irmãos, toda autoridade, seja ela do lar, da igreja ou do Estado, procedem de Deus. Romanos 13, 1. Os que exercem autoridade devem, antes de tudo, estar sujeitos à autoridade. Mas os falsos mestres rejeitam a doutrina de Deus e se estabelecem como autoridade de si mesmos, pois são arrogantes, prepotentes, egocêntricos e se consideram autossuficientes. Outra característica da natureza do apóstata é que ele tem um procedimento evidenciado por ignorância e presunção. Como Pedro, ele compara os falsos mestres a animais irracionais. Em 2 Pedro 2, 12 e 22 nos diz: mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidas pela própria corrupção. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou-se ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O segundo subtópico do capítulo 3 vai nos falar sobre a comparação com apóstatas do passado. Judas introduz a citação de 3 personagens com a expressão "ai deles", a fim de mostrar que uma sentença pesada cairia sobre os falsos mestres. E o primeiro que Judas traz à memória é Caim. É o protótipo daquele que se afasta da verdade divina. Foi o primeiro filho de Adão e Eva, Gênesis 4, do 1 ao 15. Em essência, o caminho de Caim foi marcado pelo orgulho, pelo falso moralismo e justiça própria. Tentou agradar a Deus por esforços humanos, mas esqueceu que sem fé é impossível agradar a Deus. O coração de Caim não era reto diante de Deus. As obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau. O apóstolo João nos informa que, ainda que a raiz do problema de Caim era a inveja, em vez de aprender com o exemplo do irmão Abel, ele quis eliminar o irmão.
A inveja de Caim levou-o a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Ele se endureceu no seu caminho de rebeldia. Não apenas sentiu inveja, mas consumou o seu pecado, levando o irmão à morte. João nos diz em sua carta em 1 João, capítulo 3, versículo 12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, devemos repreender do nosso meio todo sentimento de inveja. Tudo aquilo que procede do maligno deve ser repreendido em nome de Jesus. E o segundo exemplo de apóstata do passado que Judas relata em sua carta é Balaão. O erro de Balaão foi a ganância e a transformação do serviço de Deus em negócios. Tornou-se um profeta pagão. Números 22, 25, 2 Pedro 2, do 15 ao 16. É reprovável usar o espiritual para obter lucro material. Assim como Balaão, os falsos mestres trabalham na igreja para ganhar dinheiro. 1 Tessalonicenses 2, do 5 ao 6, 1 Timóteo 6, do 3 ao 21. Balaão induziu o povo de Deus a pecar por causa do amor ao lucro iníquo. A palavra de Deus deixa claro que Balaão procurou corromper os israelitas ao tentá-los à imoralidade sexual e à adoração de ídolos. Números 31, 16. Por isso Pedro revela que Balaão amou o prêmio da injustiça. Assim como Balaão procurou destruir Israel, os ímpios desejam fazer cair o povo de Deus. Hoje, muitos obreiros inescrupulosos mudam a mensagem de Deus para atrair os incautos. Incautos significa ingênuos ou imprudentes. A motivação destes falsos obreiros é o lucro. Eles não se importam se as pessoas vivem na miséria, desde que eles mesmos estejam vivendo na riqueza. Terceiro exemplo de apóstata do Antigo Testamento que Judas nos traz a reflexão é Corá. Corá era um levita e a história dele pode ser vista em Número, capítulo 16. E ele se ressentiu pela proeminência de Moisés e de Arão como representantes de Deus. O Senhor trouxe juízo sobre Corá e seus seguidores, por eles se rebelarem contra os que o Senhor elegera como autoridade, ou seja, Moisés e Arão. Os cristãos precisam ter cuidado para não falar contra líderes espirituais de um modo negligente. Tito, capítulo 3, do versículo 1 e 2, nos diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Irmãos, assim como a passagem de Tito nos dá um despertamento, Deus pergunta para mim e para você no dia de hoje: nós temos sido pacificadores, amáveis, mansos? Dos nossos lábios têm saído palavras que edificam e que trazem vida? Ou têm saído palavras maldizentes que caluniam e ferem o servo ou a serva do Senhor, e com isso o coração de Deus? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nos sonda e conhece aquilo que tem saído da nossa boca e o que temos guardado no profundo do nosso coração. Os apóstatas e os falsos mestres escolheram o caminho de Caim em vez do caminho de Cristo. O erro de Balaão em vez da verdade de Cristo. A morte de Corá em vez da vida em Cristo. Que possamos escolher a vida eterna em Cristo Jesus. O terceiro subtópico vai falar sobre a comparação com fenômenos naturais. Judas 12 ao 13, que nós já lemos.
Nesse texto, Judas compara os apóstatas com 5 fenômenos naturais. Rochas submersas. Rochas submersas podem ser entendidas como arrecifes ou manchas, recifes escondidos. A formação rochosa sobre o mar são perigosíssimas para os navios. Como tais, agem no meio da igreja para provocar acidentes e naufrágios espirituais. Alguns se tornam membros da igreja e parecem verdadeiros irmãos, porém esses lobos disfarçados de ovelhas são como icebergs que provocam terríveis acidentes com o objetivo de levar muitos a naufragarem na fé. 2 Coríntios 11, versículo 4 e versículo 13 ao 15 nos adverte a respeito disto. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O segundo evento natural são as nuvens sem água. Por vezes, parece que as nuvens darão chuva, até que o vento vem e as leva embora. Os apóstatas prometem vida espiritual, mas são nuvens vazias que trazem esperança da chuva, mas na verdade nada oferecem, além de seca e morte. Em Provérbios 25:14 nos diz: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. O terceiro evento natural citado por Judas são as árvores sem fruto. As árvores parecem dar frutos, mas chega o outono e os frutos não aparecem. Os ministros de Satanás prometem crescimento espiritual, mas não satisfazem a fome do povo de Deus com a verdade. Eles não somente são infrutíferos, mas não têm raízes, não estão enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Logo não podem dar frutos, uma vez que não recorrer à verdadeira fonte, pois falam sobre Deus, mas na verdade não têm Deus entronizado em suas vidas, em seu coração. Em Mateus 7, do 17 ao 20, nos diz: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O quarto evento natural citado por Judas são as ondas bravias do mar. As ondas revoltas do mar trazem sujeira e perigo. Estas pessoas sem Deus dão um grande espetáculo, mas lhe falta a verdade. Elas se vangloriam da liberdade, mas são cativas do mal e não deixam no caminho nada de substância e valor. Em Isaías 57, do 20 ao 21, nos diz: mas os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. O quinto evento natural citado por Judas são as estrelas errantes. Existem algumas linhas de pesquisa a respeito desse versículo, e eu vou me ater à mesma linha apresentada pelo autor da revista, quando ele diz que os corpos celestes que não possuem órbita regular são inúteis como ponto de referência para a navegação. Iluminam breves instantes. Assim, são os falsos mestres. Não se pode receber orientação espiritual deles. O historiador MacArthur vai dizer em seu livro de estudo que muito provavelmente a estrela errante se refere a um meteoro ou estrela cadente, que tem um momento descontrolado de fulgor e depois desaparece para sempre no vazio.
Os apóstatas prometem uma direção espiritual duradoura, mas oferecem um brilho rápido, sem sentido e sem valor. O quarto subtópico do capítulo que estamos estudando vai falar sobre o julgamento dos apóstatas e está baseado nos versículos 14 ao 16, em que já lemos. Judas já indicou que os apóstatas estão há muito tempo destinados à condenação. É importante entendermos que estes impostores talvez não sejam punidos agora por suas maldades, maledicência, inveja, calúnia e tantas outras práticas do mal. E o seu verdadeiro caráter e ações talvez não sejam descobertos, mas ninguém se esconde de Deus. E o castigo destes que praticam a iniquidade será certo. Falando sobre o julgamento dos apóstatas, Judas nos traz à memória a profecia de Enoque. Seguindo a genealogia de Gênesis, Enoque foi o sétimo na linhagem de Adão. No meio de uma sociedade que se corrompia, Enoque andou com Deus. Gênesis 5, do 18 ao 24, Hebreus 11, 5. Sua geração escarneceu dele, como os falsos mestres escarneceram da doutrina da segunda vinda de Cristo, que pode ser vista em 2 Pedro 3, do 1 ao 9. Enoque foi levado diretamente aos céus pelo Senhor, sem ter de morrer. A profecia de Enoque se cumprirá quando o Senhor voltar à terra, depois da grande tribulação, para destruir os seus inimigos e governar como rei. Ele os condenará pela impiedade que praticaram, pronunciando contra os seus inimigos a sentença resultante da culpa deles. E Apocalipse 20, do 14 ao 15, vai nos dizer: e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. E a segunda reflexão sobre a condenação dos apóstatas são razões da condenação, que está no versículo 16. Nesse versículo são descritas várias formas pelas quais pessoas más usam indevidamente a língua. Em vez de louvarem a Deus, elas se vangloriam. Em vez de encorajarem os outros, elas se lamentam ou criam contendas. Nossa revista aponta algumas características destes apóstatas que se revelam através da fala. A primeira é que são murmuradores. Queixam-se da providência de Deus em vez de serem gratos. São descontentes, sempre insatisfeitos com as determinações soberanas de Deus, pois a sua vida é centralizada por um profundo egoísmo e pela escravidão dos seus desejos carnais. São arrogantes, falam com arrogância, com pompa e até com magnificência, mas suas palavras são vazias e não têm vida nem valor espiritual. Sua mensagem pode parecer atrativa, mas não tem o conteúdo poderoso da verdade divina, revelada através da palavra de Deus. São aduladores dos outros. Eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir para o seu próprio benefício, em vez de proclamarem a verdade da palavra de Deus para o benefício dos ouvintes. Em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, nos diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Salmos 5:9 nos diz: nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam sutilmente. Em Provérbios 26:28 nos diz: a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Romanos 3:13: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios.
e por aí segue. Romanos 16, 18, Salmos 12, 2 a 3, Provérbios 29, 5. Irmãos, vivemos dias maus, dias em que temos que estar vigilantes, dias em que devemos orar e nos alimentar da palavra, para que tenhamos revestimento espiritual e para que Deus nos dê olhos espirituais para identificar esses apóstatas e os falsos mestres. E o quarto tópico é muito importante, porque vai nos falar sobre a estratégia para sobrevivermos no tempo da apostasia. Está nos versículos 17 ao 25, que diz assim a palavra de Deus: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Senhor, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, e agora e para todos sempre. Amém. Deixando as orientações a respeito dos apóstatas de lado, Judas agora endereça suas palavras aos cristãos, mostrando-lhes como defender a fé e prosperar espiritualmente nos tempos de crescimento da apostasia. E o primeiro subtópico do capítulo 4, Judas vai nos dizer: lembrem-se. Os cristãos devem ter em mente que Jesus alertou por intermédio dos apóstolos sobre os falsos mestres. As palavras dos apóstolos são importantes, pois expressam a vontade de Deus, para discernirmos o espírito que atua em alguém que alega falar e agir em nome de Deus, mas não o faz. Devemos usar como parâmetro seguro a verdade bíblica e o discernimento que o Espírito Santo de Deus concede aos fiéis. Devemos evitar aqueles que atacam as verdades reveladas na Escritura, reveladas na Palavra de Deus. Devemos evitar os opositores da Palavra de Deus. Lembrem-se, eles são escarnecedores, andam segundo as suas ímpias paixões. Judas mostra que nada que tenha sido observado com relação aos falsos mestres deveria surpreender os cristãos. Os apóstolos já haviam advertido que no final dos tempos surgiriam enganadores entre eles. A descrição dos hereges como escarnecedores mostra que uma das suas principais táticas para se adquirir credibilidade era destruindo líderes tementes a Deus. Essa prática era feita no passado, ela é feita hoje e ela será durante todo esse período de dias maus que estamos vivendo. Por isso precisamos buscar em Deus discernimento. Lembrem-se, eles têm como propósito promover divisões. Em vez de unirem a igreja, eles promovem contendas e divisões. Irmãos, viver o genuíno cristianismo exige diariamente a renúncia do nosso eu, para que o Espírito Santo de Deus preencha a nossa mente, o nosso ser. Se há em nosso coração
algo que o Espírito Santo de Deus tem incomodado. Faça como o rei Davi, que orou a Deus e está registrado no livro de Salmos 139, do 23 ao 24, onde ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, que neste dia possamos nos apresentar diante de Deus em espírito e em verdade, e com o coração quebrantado, e declarar como o rei Davi declarou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que possamos ser verdadeiramente pedras vivas e Cristo a pedra angular. Que possamos ser um corpo bem ajustado, que trabalha com todos os outros membros em unidade, amor, retidão, respeito e comunhão. Filipenses 2, do 1 ao 3, é uma das passagens que mostra essa verdadeira comunhão do corpo de Cristo. E diz assim a palavra de Deus: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Irmãos, você é capaz de viver essa verdade? Deus nos sonda e conhece a nossa verdade, que temos escolhido viver. Que possamos viver verdadeiramente naquilo que pregamos. Lembrem-se, eles não são verdadeiramente convertidos, pois não têm o Espírito. Ao declarar que os falsos mestres não tinham Espírito, Judas não deixou dúvida alguma quanto ao destino eterno deles. É no lago do fogo. Eles eram simplesmente pessoas incrédulas, por isso não faziam parte do corpo de Cristo. E o segundo subtópico do capítulo 4 vai nos dizer: permaneça. Para que os cristãos tenham discernimento e estejam protegidos, precisam permanecer no caminho da santificação, observando o que isso envolve. A primeira observação é edificarem-se na fé. Judas começa e termina sua carta falando sobre a fé. Ele insta seus leitores a batalhar pela fé, uma vez que eles também são edificados na fé. A nossa fé santíssima é registrada na palavra de Deus. A igreja precisa ser edificada na palavra de Deus. Não temos o direito de usar o púlpito, a mídia, as páginas escritas para levar o corpo para fora das Escrituras. A ordem apostólica é: pregue a palavra. 2 Timóteo 4, do 2 ao 5, diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suportando o sofrimento. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, já estamos vivendo esse tempo, por isso sejam sóbrios em tudo e suportem as lutas e perseguições, pois o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor cuida de suas ovelhas. Precisamos seguir no cumprimento do Ide de Cristo e anunciar as boas novas. A palavra de Deus revelada nas Escrituras é o alicerce da vida cristã. A palavra é o alicerce do cristão nessa jornada
enquanto peregrinos aqui na terra. A segunda observação, orar no Espírito. Se a palavra é o fundamento da vida cristã, a oração no Espírito é o poder eficaz para edificá-la. A palavra de Deus e a oração devem andar juntas para a edificação da igreja. Atos 6:4 nos diz: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Cometem um grave erro aqueles que se dedicam à palavra e se esquecem de orar. De igual forma, estão em desacordo com o propósito de Deus aqueles que se consagram à oração, mas desprezam a centralidade da palavra. Somente quando unimos a oração e a palavra, triunfamos sobre os falsos mestres. E eu quero destacar a frase, orar no Espírito. Essa expressão não se refere ao falar em línguas, mas em orar segundo a orientação do Espírito. Afinal, é Ele que intercede diante do Pai por nós. Em Romanos 8, do 26 ao 27, nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com grandes gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando oramos no Espírito, submetemos-nos a Ele, descansamos na sua soberania, buscamos a sua vontade e confiamos no seu poder. A terceira observação é guardar-se no amor de Deus. Judas diz-nos como conservar-nos no amor de Deus. O autor incentiva-nos a cultivar o nosso amor por Cristo, pois nada pode separar-nos do seu amor. Em Romanos 8, do 35 ao 39, nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 João 4,16 diz: assim conheceremos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E a quarta observação vai nos dizer: esperar a misericórdia de Cristo. Os cristãos têm a visão da eternidade na mente enquanto aguardam o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, vai nos dizer: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Naquele grande dia futuro, os cristãos experimentarão a misericórdia final de Cristo e alegrar-se-ão na plenitude da vida eterna. 1 Timóteo 6,12, quando da ressurreição e glorificação do corpo. 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. O terceiro subtópico do capítulo 4 vai nos dizer: sejam compassivos. E aí Judas destaca que compadecer dos que estão confusos. Os crentes precisam cuidar não apenas de si, mas também devem ter olhos apercebidos, corações atentos e lábios abertos para se compadecer das pessoas que estão confusas com os falsos ensinos. Para alcançá-los, é necessário ter compaixão, mostrar-lhes bondade genuína e simpatia. A ordem de Judas é: ensine a palavra de Deus às pessoas que estão sendo seduzidas pelos falsos mestres.
esse comportamento poderá esclarecê-los e levá-los à salvação através da palavra revelada, através do mover do Espírito Santo de Deus e levá-los à salvação, à transformação ou à libertação. Mas nós precisamos nos permitir ser usados por Deus nessa tarefa. Precisamos ter compaixão. Outra orientação de Judas é salvai-os, arrebatando-os do fogo. A heresia é um fogo que arde agora e será o combustível do fogo que arderá eternamente. Evangelizar uma pessoa que está nessa situação, presa no cipó das heresias, é como arrebatá-las do fogo. O indivíduo liberto dessas garras malignas é como um tição tirado do fogo, ou seja, uma madeira queimada que está sendo tirada do fogo. Amós disse acerca de Israel: vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Amós 4:11. Judas também nos orienta, em outras palavras, para termos cuidado, para não nos queimarmos ao tentar salvar os outros do fogo. No versículo ele diz: quanto a outros, sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Devemos amar o pecador, mas abominar o pecado. Muitos desavisados e incautos subestimam o poder do pecado e acabam se envolvendo com os pecados que deveriam combater. Precisamos ter cautela para estarmos no mundo sem sermos do mundo, como uma canoa que está na água sem deixar que a água inunde. Caminhando para a nossa conclusão. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Concluímos o nosso estudo da Epístola de Judas, meditando numa doxologia, bênção de grande beleza, que está nos versículos 24 e 25. É um tributo de louvor e adoração àquele que tem poder para guardar de tropeços. Num lindo tributo de louvor, o autor volta-se para Deus. Judas começa a sua epístola atribuindo o amor e a proteção a Deus e ao Pai e a Jesus Cristo. Ele conclui sua carta louvando a Deus e Jesus Cristo pela proteção dos crentes e colocando-os na presença de Deus. Na caminhada rumo à glória, como muito bem destacou John Barney em seu livro O Peregrino, há muitas armadilhas. Não podemos fazer uma viagem segura confiando em nós mesmos. Há perigos insidiosos, há inimigos terríveis e poderosos, há ameaças reais e guardados pelo Todo-Poderoso Deus. Podemos chegar à reta final, sem tropeço algum. Deus nos guarda debaixo das suas asas. Ele é a nossa cidade de refúgio. Deus pode guardar o seu povo como a menina dos seus olhos. Está lá em Deuteronômio 32:10. Deus pode guardar-nos como guardou Noé e sua família das águas do dilúvio. 2 Pedro 2:5. Deus é poderoso para nos levar para a glória e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Deus planejou nossa salvação, executou nossa redenção e consumará nossa glorificação. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Ele mesmo nos purificou e ele mesmo nos apresentará como noiva glorificada. Matt Henry diz que onde os crentes são apresentados imaculados, ali haverá exultação jubilosa. Onde não haverá pecado, também não haverá sofrimento, pois onde houver completa santidade, ali
ali também haverá perfeita alegria. Deus é digno de ser exaltado de eternidade a eternidade. Há um único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas conclui sua epístola com uma eloquente doxologia. O Deus que nos salvou e nos preserva em processo de santidade, até nos receber na glória. É o único digno de receber por toda a eternidade glória, majestade, império e soberania. Deus é o centro da história e será o centro da eternidade. O Deus que é completo em si mesmo receberá dos anjos e dos salmos os louvores que ecoarão pelos séculos sem fim. Judas fecha as suas cortinas de sua profecia com um retumbante Amém. Chegamos ao final de mais uma revista da Escola Bíblica, baseada na Palavra de Deus. E é com muita alegria que eu apresento a revista que estudaremos a partir da semana que vem, que está baseada nas cartas de João. E eu me despeço dos amados irmãos, dizendo que, enquanto peregrinos estivermos aqui nesta terra, não há melhor lugar do que se estar do que no centro da vontade de Deus. Que possamos fazer tão somente a vontade de Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo. Amém.